Hoje a gente tem na cidade totalmente deteriorada. Apoiei Nandinho mais no backstage, porque foram na minha casa me chamar e eu neguei. Mas aí, por questão... Aí cria aquele movimento, né? Só que a questão total, Rodrigo, é que quando se tem algo que está bom, que o seu governo era positivo, para mudar de governo, tanto faz, até porque está positivo mesmo, não tem como o cara estragar. Então, fica mais tranquilo. Como o clima é favorável, justamente, qualquer um que entra vai ser favorável. Se você não souber fazer um bom ataque, como ele soube fazer, ele derrubou. Só que tem um último pilar aí, que é a realidade de toda a campanha política. E que não é falado. É bom, Rodrigo, falar de historinha bonita. A gente sabe que Esplanada tá uma desgraça, me perdão pela palavra. E é um fato. E quem quiser que venha falar pra cima de mim, que você mesmo sabe ali, eu nunca tive medo de ataque. Agora, o quarto pilar, meu irmão, se chama dinheiro. E que, como você mesmo falou, no início foi um bom gestor. E você se candidatou para ser gestor, não para ser político. Você é político na campanha, tem que ser. Dentro da gestão, ele é gestor, ele é prefeito. Agora, você, com a pretensão, porque foi no final que você perdeu a campanha, com a pretensão de que estaria ganho, dentro do termo de investimento na campanha, não foi soltado dinheiro como foi soltado do outro lado. E todos os prefeitos, eu não sei o senhor, não posso dizer porque eu não... Perdão, senhor não, você. Eu não sei você. Você quer envelhecer? Eu não sei você, mas Nandinho, Aldemir, todos esses foram só fachada de empresários que investiram nele e hoje estão tirando um rombo de dentro da prefeitura. Esse é o problema. Isso não é falado, Rodrigo de Dedé. E que estiveram com o Rodrigo, né? Que também ajudaram a elegê-lo. Parece que estava lendo minha mente. Eu ia acabar de dizer que teve pessoas, Rodrigo, que estavam com você e agora está do outro lado. E que estava do outro lado e estava com o Aldemir. A minha pergunta é, até quando o povo vai ficar só enxergando a figura e vai esquecer que existem pessoas atrás só puxando a pá? Pronto. Esse ponto aí, ele é fundamental. E só uma pergunta. Pois não, fica à vontade. Se você, provavelmente, pelo que eu estou falando, se você tinha conhecimento disso, por que não atacou sobre isso? Você falou que Aldemir ganhou a campanha, porque foi Aldemir, mas embora que o nome na Folha foi Franco, ganhou a campanha com algo tosco. Mas me permita lhe dizer, Rodrigo, foi tosco, mas venceu você. Venceu, é isso que eu estou dizendo, com certeza. Conseguiu, foi isso que eu disse na minha fala. Eu não desmereci por ser tosca. Eu digo o seguinte, eu até usei a palavra errada, vamos falar, ele usou de uma propaganda rudimentar, digamos assim, diante de hoje o que nós temos. E ele conseguiu emplacar o argumento dele e venceu o meu. Mas aí, respondendo a você, aí, Eliel, essa questão dos empresários, eu vejo uma questão primordial. Primeiro o seguinte, os empresários que hoje ditam, entre aspas, as regras da política de Esplanada, que bancam as campanhas e tal, e como você perguntou, eles estiveram comigo em 2012, e é verdade, mas estiveram comigo não com a pecha de empresários investidores e que queriam tirar retorno da prefeitura. Estiveram comigo como amigos de infância que foram meus e de filhos de Esplanada que naquele momento queriam algo diferente para a cidade. Tanto que comigo eles não tiveram o protagonismo financeiro que eles conseguiram com o Aldemir e agora conseguiram com o Franco. Eles não foram, e talvez por isso, Nandinho, talvez por isso que a gente tenha, inclusive, perdido a amizade, porque isso não foi acertado comigo, que eles iriam me ajudar na campanha e que depois seriam ressarcidos por isso. Ninguém acertou isso comigo. Então, se alguém depois quis me cobrar, eu não tinha acerto com relação a isso. E você fala isso com abertamente? Não tem sem problema algum? Não, até porque tudo que eu estou te dizendo aqui foi colocado na pressão de conta. Sim. Naquela época o financiamento era privado, não era público como é hoje. Sim. Hoje não pode. A partir daí, o financiamento que foi feito ele é irregular. Todo mundo sabe que existiu, mas ninguém prova que existiu, mas ele é irregular. Sim. Não é? Na minha época, não. Podia ser feito, certo? Então, o que é que aconteceu? Esse pessoal participou do governo, logicamente, chateado, porque achavam que seriam donos da prefeitura do ponto de vista financeiro, não foram. E pularam fora. E ficaram nunca pularam fora. Ficaram no governo até o final, dentro das regras que nós estabelecemos, mas investiram no nosso adversário para dar fôlego à campanha dele e deu certo. E fizeram a mesma coisa com Aldemir e Nandinho. Ficaram no governo de Aldemir o tempo inteiro e depois embarcaram na candidatura de Nandinho. Não é isso mesmo? Só que há uma diferença entre os três modelos. No nosso governo, eles não atrapalharam a gestão, porque eles não participaram de gestão.
No governo de Aldemir, eles faliram a prefeitura e no governo de Naninho estão falindo também. Ou seja, a conta que eles cobram por terem sido investidores é uma conta que o município não consegue pagar nunca. Então o problema não é o nome do candidato. O problema é a forma como esse candidato está se mostrando. E qual a sua pretensão? Você entendeu? Sendo candidato. A minha pretensão, Iago, ela é muito clara hoje. O que é que eu enxergo para a política de Esplanada hoje? Eu não tenho aquela vontade, acima de tudo, de ser candidato como eu tive no passado. Certo? Certo. Mas eu sempre fiz política. Você me perguntou como a política, a gente vindo, como a política surgiu para mim. Eu fiz política estudantil, né, Erivaldo? Então eu fui presidente de Grêmio, eu fui um dos fundadores da ABS, naquela época era uma entidade dos estudantes secundaristas de Salvador, da Bahia, principalmente de Salvador. Então eu sempre tive na política uma questão filosófica, uma questão de você ter bandeiras, de você ter... E isso acabou acontecendo em Esplanada, que você não consegue implementar tanto quanto você implementa em movimentos maiores, sim, porque você tem uma relação mais próxima com as pessoas e aquela coisa que a gente conversava antes aqui, as necessidades e a vida real, que não está nos livros, que não está na maioria dos noticiários, mas que você é obrigado a enfrentar, lhe chamam para uma realidade que às vezes diverge da sua ideologia, mas que você se vê na obrigação de, para participar do jogo, tá ali no meio de tudo aquilo. Não é isso mesmo? Então aí o que é que acontece? Eu sempre tive esse sentimento, né? Então hoje o que é que eu enxergo? Por exemplo, há 2 anos atrás, como você mesmo coloca, o governo de Aldemir foi uma tragédia. Não, Rodrigo, foi Franco. Não, foi Aldemir. O prefeito de Esplanada, de 2017 a 2020, foi Aldemir. Com o nome na que folha, inclusive criou um cargo para estar legalmente à frente da prefeitura, que foi a Secretaria de Governo. Sim. Então, foi um governo que foi um fracasso. Embora, né, Erivaldo, nossa gestão tenha deixado o município organizado, financeiramente, apesar deles dizerem o contrário, mas o Tribunal de Contas atestou depois, não é? Um município completamente apto, com todas as certidões, com recursos para entrar e com 2 decisões judiciais já em execução de precatórios, uma referente aos royalties e outra referente aos precatórios do Fundef, que totalizavam mais de 100 milhões de reais. E como elas estão hoje? Foram todas gastas, ninguém sabe aonde. O município não ficou com nada. Na realidade, Iago, assim, ó, o nosso primeiro governo foi preparar o momento para o segundo. E aí não é com vaidade nem com arrogância que eu vou dizer isso, não. Mas Esplanada perdeu muito com a nossa não recondução em 2016. Por quê? Você preparou porque a gente pegou um momento difícil, bateu a bola no peito. Eu, como um grande jogador de futebol que nunca fui, então a gente matou a bola no peito, botou a bola no chão, olhou para cima, armou o cruzamento para fazer o gol. E aí perdemos a eleição. Então nós armamos o nosso adversário de tal forma que, sabe, é inadmissível o que Esplanada recebeu de recurso próprio nos anos 2017 a 2020 e o que recebeu de investimento do governo do estado agora, de 2021 e 2022 e 2023, e o que a cidade se transformou. Nós fizemos do momento sem recurso praticamente nenhum, um momento completamente antagônico. Nós fizemos 4 anos prósperos de Esplanada, com defeitos, lógico, com erros, lógico, com dificuldades, não é? Com tudo que é inerente ao ser humano e às suas atitudes, mas nós fizemos um momento próspero em Esplanada. Eu me lembro que o Aldemir, que era o nosso adversário, ele, numa entrevista que teve, até na época com o Haroldo Dias, no Esplanada News, ele dizia, olha, essa história de trazer tomógrafo para a Esplanada, isso aí é demagogia. Isso não existe. O SUS não funciona, e se a gente quiser salvar a vida das pessoas, a gente tem que pagar o exame delas. E eu bati na trave de ter uma policlínica antes mesmo de Alagoinhas em Esplanada. Nós chegamos a trazer o secretário de Saúde, o governo do estado naquela época, nós tivemos uma reunião na governadoria, o governador Rui Costa chegou a mudar o mapa de posicionamento das policlínicas para que Esplanada fosse contemplada. Por quê? Porque nós tínhamos ganhado a primeira ação dos royalties, tínhamos 12 milhões de reais na conta, a clínica custava, parece que 12, e a gente estava disposto a pagar a clínica. O senhor vai construir nos outros, não vai? Não, a gente vai construir a nossa e a gente quer os municípios aqui. De 18 municípios dessa região do litoral norte, nós conseguimos arregimentar um grupo de 11 prefeitos, inclusive o meu amigo Orlando do banco na época, certo? Para que a policlínica fosse Esplanada. Ou seja, nós tivemos a ousadia de peitar, no bom sentido, o município. E conseguimos. Sim. E conseguimos. Só que foi quando nós perdemos a eleição. Só para você ter ideia, o primeiro consórcio de saúde, o primeiro município
até a lei do consórcio de saúde votado, foi desplanada. Só que eu nunca aderi ao consórcio como prefeito. A lei estava aprovada, me autorizava a aderir, mas eu só fazia adesão se fosse explanada, ou seja, e eu era aliado do governador. Aliado próximo do governador. Do governador Rui Costa. Do governador Rui Costa, mas eu, naquele momento, era explanada, meu irmão. Era a nossa região. A gente entrou num acordo, Rio Real vai ficar com o quê? Rio Real, naquela época, o nosso plano era que ele ficasse com maternidade. Entre Rios ia ficar com o quê? Você entendeu como é que é? Sim. Nós dividimos entre as cidades o que cada um ia ficar, mas nós não aceitávamos mais que os investimentos do governo do estado chegassem a Alagoinhas e parassem. Então foi um momento que a política funcionou na região. Você entendeu, Iago? Sim. Aí o que é que aconteceu? Uma das primeiras atitudes do meu sucessor, quando eu perdi a eleição, foi aderir ao consórcio e aceitar que a Policlínica fosse em Alagoinhas. E pegou o dinheiro que era para construir a Policlínica e fez o quê? Não estou dizendo que roubou nem que nada, mas investiu errado. Não soube administrar. Não é? O que está por trás a gente nunca sabe. É.